Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque a provocação de hoje vai ser sobre neopositivismo, mais especificadamente sobre potencial positivista. Pelo fato de que conexão social é algo que qualquer pessoa que mora em alguma cidade convive. As conexões com a sociedade meio que estão se tornando uma entidade que está controlando a todos sem que a gente perceba. Vejo vários delegados e influencers, delegados de bolha no caso, reclamando sobre a perca da liberdade, só que já perdemos essa liberdade e o pessoal ainda não percebeu. Estamos indo para o próximo passo dessa perca de espaço de liberdade por invasão e evasão do Estado, que é a perca de autonomia. Você não vai ter mais escolhas na sua vida. Então, assim, não sei se tu já parou para pensar o porquê de boa parte dos problemas incalculáveis serem apenas coisas baseadas em ideias e ideais que já se provaram falhas e que se mantém aí até hoje sem nenhuma discordância de nenhum dos agentes públicos. Vou estar te explicando o porquê. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal e se já é uma pessoa que acompanha o canal há algum tempo, considere fazer aí uma doação para o canal. Todo mês tem 12 provocações, quero trazer mais conteúdo, só que o YouTube tá amarrando aí a minha monetização. E se você chegou aqui no canal hoje, deixe o seu like, siga o canal e considere aí dar uma ajuda. Se estiver aí sobrando, quiser dar uma ajuda, fique à vontade. É aquele trato de sempre, vocês me ajudam e eu trago uma provocação como a de hoje, que eu vou estar analisando esse potencial positivista do Estado pela perspectiva de neblina de anonimato. Entenda essa neblina enquanto potencial do Estado de acompanhar e monitorar diversas categorias de relações sociais. Normalmente, cidades grandes costumam a gerar uma certa sensação de camuflagem a seus cidadãos. Tem seus prós e contras. Os prós é que você se sente feliz em estar iludido. E os contras é que você praticamente aí está no arquivo confidencial, bicho. Você está doxado 24 horas do seu dia. Ô louco, bicho. Sim. Essa provocação ela vai ser meio chapéu de alumínio, então se prepare. Porque sim, talvez você não tenha percebido, mas você está em uma miragem um pouco mais maluca do que tu pode imaginar. E talvez o controle da sua vida não esteja mais nas suas mãos. A missão de invasão do Irã meio que mostrou todo o potencial destrutivo de conexão social digital e de um componente essencial que foram aí os servidores públicos tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, pois ninguém sabe ou saberá quem orquestrou e executou todo o plano. E se você não entendeu o perigo por detrás disso, e se você não se preocupa com essas sombras que estão dentro do Estado, diria para tu tomar um pouco de cuidado. O Estado tem tudo sobre todos e o uso de todas essas informações está nas mãos de pessoas que não temos a menor noção, nunca teremos a noção de quem é, e pessoas que vão passar aí por várias crises e dilemas na vida delas por mais ou menos aí 35 anos. E não se esqueça com todos os seus dados e ações, beleza? E é aquilo. Você pensa que está vivendo dentro de uma democracia, porém não existe democracia. Democracia é só uma novela de zumbi. Quem detém o poder de controlar tudo está escondido dos olhos dos democratas de plantão, controlando e regendo aí a extração do Estado dentro dos seus próprios interesses. Então, assim, estamos vendo uma espécie de mundo invertido, onde eles pegaram a ideia de liberdade e inverteram, para se proteger, obviamente, de crítica. O problema de um Estado com muitas fontes de poder é o uso abusivo disso. E se tu já estudou minimamente o Brasil, tu sabe que o Brasil, todo mundo tem poder nessa jossa de país. Do vereador até o presidente, tem no mínimo aí uns 200 cargos que mandam em você.
E a pergunta que fica é: quem tira o poder do agente público com carreira infinita? Pessoa que acerta 30 questões numa prova e vai mandar na sua vida o resto da vida dele. E outra, quem sabe a quem esses agentes públicos são fiéis? Tem maluco aí elogiando o arranjo social de país com baixa liberdade e autonomia. E aí, como que para a fidelidade desse querido? Porque a gente está vivendo essa espécie de meta-privacidade, onde todos os estados têm uma certa quantidade X de preocupações e a capacidade de vigilância deles vai depender aí da sua estrutura. O Brasil, deve saber, é um país médio quando se fala em vigilância, muito por conta aí da Receita Federal, só que a sua estrutura enquanto país está colapsando, mas aparentemente aí o Discord, o Twitter está prejudicando o brasileirinho mais do que 60% de carga tributária no arroz. Então assim, toda essa privacidade do brasileirinho de se revoltar talvez seja pior para muita gente do que o colapso da estrutura. O certo seria, obviamente, fugir do radar desse Sauron, mas o que me parece é que as pessoas estão se condicionando, estupidamente, obviamente, à ideia de que você não tem segurança ao estar isolado. Tava vendo algumas pessoas falando sobre Bitcoin, stablecoin, e alguns argumentos me surpreenderam muito nesse sentido de: cara, você não pode estar sozinho. Venha para os braços de papai Haddad. E cara, muita gente concordando, falando: caramba, cara, que loucura é essa? A gente tá vivendo uma loucura, tão botando LSD na água, cara, sem zoeira. Então assim, você tem segurança ao ser monitorado por pessoas de bem. E tu não vai correr nenhum risco se tu simplesmente se entregar para essas pessoas que tu não sabe quem são, mas que estão deixando o país derreter sem nenhuma explicação. Então assim, quando tu pega o cenário atual, passa muita impressão que o Brasil se tornou uma espécie de cortina de ferro de algum império. A gente só não sabe qual império que a gente tá na cortina, que a gente tá ali orbitando. Porque a América do Sul, se não correr atrás das soluções econômicas, vai colapsar ou vai ser colapsada e gerenciada à distância. Vamos fingir que nada disso está acontecendo, que é uma projeção de futuro. Os agentes públicos estão preocupados em manter a ordem ao invés de resolver os problemas que geram essa ordem, essa desordem no caso. E o pessoal está implementando e está metendo marcha em mais ferramenta de controle. E tem mais grupos falando sobre ferramenta de controle. E fica aquela pergunta: se a prioridade é a ordem, não seria mais produtivo resolver a essência da desordem? O que vemos é uma loucura generalizada onde controlar o maluco que está perturbado com a desordem é a prioridade maior do que o efeito que está deixando o cara maluco. O problema não é ser roubado, o problema é tu ficar pé da vida ao ser roubado. Então assim, é muito difícil não olhar para um cenário futuro e ver o Brasil com uma espécie de presidência remota. Nós vamos ser acoplados. É quase impossível que nós não sejamos acoplados. Todo o país já é gerenciável à distância. Quando se analisa pela perspectiva de privatizações e servidores públicos, dá para algum conselho orquestrar qualquer mudança sem nenhum questionamento. Praticamente aí metade da estrutura do país já está privatizada e a outra metade está na mão de servidor público que ninguém sabe quem é e nem o que está fazendo, para que está fazendo. Então assim, o imaginário que privatização e servidor público é o caminho, que eles são semideuses, é uma ideia que no Brasil foi consolidada há um bom tempo pelos dois polos ideológicos. Então assim, toda vigilância e controles jurídicos está tornando o país uma espécie de empresa rentável e administrável à distância. Um bom CEO só vai precisar aí direcionar os recursos, que normalmente são sucateados, matéria-prima crua, e bons de agregar valor em cima e revender para o lucro, obviamente, ficar para quem está aí dando uma aprimorada nessa matéria-prima. E, obviamente, esse recurso vai para impérios se manterem,
usando literaturas para manter vários escravos atrasados cognitivamente, brigando entre si e decidindo quem que vai mandar o recurso para o grande império, que no final das contas estamos falando de um grande império. Então assim, o principal inimigo do futuro é eu, é você, é o brasileirinho. Os agentes públicos desistiram de resolver os problemas causados e acumulados por eles e estão focando nos cidadãos para que eles não reajam de maneira raivosa ao ver o seu próprio ambiente colapsando. O indivíduo se tornou aí um inimigo potencial. Todas essas ferramentas de sobrevivência do Estado estranhamente criaram aí uma estrutura perfeita para se acoplar em algum império, e caso haja alguma revolta ou agente mais arisco, simplesmente de calar esse agente. Pode ser um pouco chapéu de alumínio, quem sabe? Vou trazer esse segundo bloco. Esse segundo bloco é sobre a implementação dessa possível colônia nessa presidência remota. Vou começar aí com miragem estatal. Você, sem perceber, começou a pensar a sociedade pelo princípio do propósito social e os contratos sociais através aí da ajuda coletiva. Logo, você se tornou aí responsável pelo flagelo de outro indivíduo. Então, enquanto houver um indivíduo triste, é sua responsabilidade o deixar feliz. E desde então, ao invés aí de gastar 450 bilhões em reformas do país, você e eu somos obrigados a acreditar que é mais sustentável e mais produtivo investir aí na Regina do Tigrinho do que, obviamente, na estrutura que abriria espaço para a Regina trabalhar e desenvolver sem a necessidade da sua coleira de assistencialismo. Mas assim, estamos dentro de uma democracia. Vote, seja feliz e tenha um partido político, porque nenhum deles estão pregando essa estagnação forçada. Esqueça tudo, é apenas um grande chapéu de alumínio. O futuro do Brasil será um país quebrado e uma briga proposta por polos que seguem literatura das catedrais intelectuais dos impérios. Então, assim, a manutenção de um Estado prox, ela precisa e precisará de uma guerra burra, e é o que eu venho sempre alertando. Essas literaturas, seja comunismo, socialismo, liberalismo, progressismo, conservadorismo, são literaturas de fora do país que os próprios países não usam e que empurram para as suas colônias fazerem. Isso é literatura de colônia, tanto é que nenhuma delas aceita o ponto de anarquia, pois o ponto de anarquia de uma sociedade tem como essência forçar as relações de troca sem distorções de valores básicos, sem usar a sobrevivência, a fome, a miséria ou o conforto de você poder comer um negocinho diferente num restaurante. Dentro de uma troca, você não vai forçar a adesão do indivíduo. Todas as trocas vão estar se baseando apenas em efeito real evolutivo ou criacionista. A pessoa ela parte de um ponto que a troca, eu não vou entregar um valor maior do que o do indivíduo. Eu não vou aceitar menos só porque eu estou com fome. Eu vou buscar uma troca mais justa para que ambos consigam resolver as suas demandas e continuarem bem. Então, assim, dificilmente alguma literatura ela vai partir para essa ideia de ponto de anarquia. Dificilmente essas literaturas vão identificar que o custo de tudo está sendo boicotado. Porque, assim, eu vejo com lente de imoralidade, eu realmente julgo como satânicos, demônios, as ações dos agentes públicos, pois estão mantendo as decisões que vêm se acumulando e gerando problema só porque sim. A gente está vendo aí a defesa das desgraças de um ideal apenas por fetiche, por ideal. Tem muita coisa que foi implementada no Brasil que a gente não sabe nem o para que serve. É uma tranqueira, é um conjunto de gambiarra ideológica que uma vai conflitando na outra até ninguém saber o que está acontecendo. E fica aquilo. Os ritos necessários para ter soluções simples, como a redução do Estado e a redução de carga tributária,
começam a se tornar você retirar a fábrica você tem que prender e tirar a fábrica de burguês, você tem que fazer guerra cultural, você tem que fazer uma série de coisas que era só uma canetada. E eu acho muito difícil não olhar para o Brasil e enxergar no Brasil uma espécie de casta de poder. Nós vamos nos tornar a Índia. Tu pode achar que é exagero, mas a faixa de consumo no país está sendo limitada dia após dia. Tudo no Brasil hoje é coisa de rico. Azeite é coisa de rico, laranja é coisa de rico. Se não tem laranja, chupa uma mexerica, pô. Se não tem limão, fica sem. E o que podemos perceber é que as castas no Brasil estão sendo feitas de maneira descarada. Tipo assim, vamos aplicar uma carga tributária nesse produto e a classe média para baixo não vai ser viável a manutenção. A ideia do isso é produto de rico ganhou uma outra conotação. Se antes era uma desculpa para você taxar que não, isso aqui é a classe mais alta que usa, pobre quase não usa, hoje é uma espécie de afirmação. Isso aqui é coisa de rico e você não vai ter contato. Estão segregando na cara dura produtos mais complexos e produtos aí da área da experiência, digamos assim. Então, assim, os espaços ambientais estão sendo controlados e regulados por agentes da elite e dane-se, é pro bem do povo. Você não consumir o que tu quer, é pro seu bem. Você tem que ter uma vida de inseto. E tu vai entender o porquê da vida de inseto, porque eu acredito que seremos acoplados em breve em algum império. Nós já estamos no caminho, no processo, vamos terminar essa acoplação. Mais ou menos aí uns 5 anos. Então assim, para o império, qualquer um que não seja do território é um inseto em cima de algo precioso. E obviamente ele vai controlar qualquer volúpia consumista desse pequeno inseto. O bem-estar da população no futuro não vai poder gerar desejo de controle sobre a extração, que é a famigerada soberania. Eu tenho o direito de ter soberania sobre os recursos do meu território. Então assim, inseto, no caso você, eu e a massa, não pode colidir com o império. Então assim, vão barrar qualquer perturbador da ordem. E fica aquela pergunta, tu acha mesmo que com toda essa regulagem vai haver novas independências no futuro? Eu acredito que não. E talvez a coisa mais podre que o pessoal esteja fazendo é camuflando essa vida de inseto em uma visão de curto prazo. É tudo pra agora. É tudo, pô, sinta tesão agora. Sinta prazer agora. Seja o hoje. Não pense muito no amanhã, pois amanhã quem sabe é Deus, ou talvez aí algum burocrata que vai precisar da sua submissão para executar algum tipo de agenda. Estão quebrando a ideia de construir a vida estrutural e econômica, manter aquela reserva, ter uma casa, ter economias. Tudo que reduz a vulnerabilidade do indivíduo está sendo inviabilizada por carga tributária na cara dura. Quem faz investimento é classe média. Só americano que mexe com esse negócio de investimento. O brasileiro quer comer arroz e feijão. Tá mexendo com isso aí não. Então assim, cara, você vê alguns agentes políticos dando desculpa do porquê taxar as coisas, cara, ódio e muitas vontades que não dá para se expressar nesse vídeo. Então assim, é quase impossível qualquer pessoa se manter estável no Brasil, pois qualquer tentativa de acúmulo se tornou meio que uma decisão fascística que não contempla aí os valores dos mais vulneráveis. E a gente volta lá para miragem. Você caiu em um bait. Você acha que o princípio de tudo é o propósito social, quando na verdade não é. E moral da história, depois de bombardear a faixa árabe, os problemas do Trump vão começar a ser problemas internos. Já tá dando alguns picos no preço do petróleo, vai inflacionar o mercado interno e possivelmente ele vai precisar de um novo alvo. Ou seja, se prepare, porque com certeza é o Brasil que andou aí vendendo algumas cargas enriquecidas e a América do Sul. E é aquilo, sempre tenha noção de crise.
mas não se perca nessa noção de crise. Saiba que existe, mas não se desespere. Meu próprio canal fala muito sobre prováveis problemas e os problemas que nós já temos hoje. E isso vai se tornando um certo senso comum sobre o estado do ambiente. Meio que vai adubando aí o imaginário e reforçando possíveis intenções justificativas de agentes públicos. Não se esqueça da percepção intuitiva. Estamos com problemas, mas não precisamos entregar nossas vidas para ninguém. Não se esqueça que essa noção de crise, esse desespero por crise, é o famigerado aí controle, é o que aduba para gerar o controle de clima. Então aí, repare que toda vez que houver alguma janela de atrito entre sociedade e Estado, o chicote vai cantar ou vai aparecer aí um problema maior para gerar justificativas totalitárias. Então vai se preparando aí que vão bater cabeça e a culpa é sua, beleza? Toda provocação é revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito de autoridade, não entregue autoridade para a elite do país. Deixa a elite do país derreter. O Estado precisa de regulações que vão de encontro aos interesses deles. Ou seja, esse pessoal precisa derreter, senão você estará à mercê de castas ambientais. Você será um Dalit, garotinho. A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, siga o canal. Considere aí fazer uma ajuda. YouTube tá amarrando a minha monetização e eu tô querendo aí pegar alguns equipamentos para trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então, fique com Deus, um forte abraço.